Tá vendo só a parte da tela, né, Lê? Uhum. Tá, deixa eu mudar aqui, que já dá certo. Conserta só Tem o a tamanho, tô sessão. arrumando aqui, A perfeito. sessão. Agora deu? Sim, Deu. perfeito. Perfeito. Ah, era isso mesmo. Obrigada, Lê. Então, boa noite, pessoal. Boa noite a quem está aqui, a quem vai assistir depois, a quem, né, vai compor aí com a gente essa noite. Estou muito feliz, primeiro, em estar aqui falando um pouquinho sobre um tema muito sensível, tanto para mim quanto para a maioria das pessoas, acredito eu. A gente vem de uma semana aí de capacitação muito cheia de potência, com muitas falas fortes, falas que tocam, falas que a gente sente mesmo, sente lá no fundo da alma, mesmo estando longe, mesmo estando seguros, né? A gente está seguro e a gente está vendo de longe tudo isso também que está acontecendo. Eu digo por mim que estou em São Paulo, sou do Sul, sou do Paraná, tenho família no Rio Grande do Sul. Sou enfermeira, como a Mila já falou, minha especialidade é em saúde mental e psiquiatria, fiz aqui no Hospital das Clínicas da USP em São Paulo, e é muito sensível a gente trazer coisas que nem a gente mesmo sabe o que está sentindo. Eu digo isso porque quando a gente está montando a aula, não sei os outros professores, mas eu não passei, assim, me lembrando da aula de empatia de segunda-feira, da primeira aula do Gustavo, a gente não passou, pelo menos eu não passei, por uma situação de alagamento, de catástrofe natural. Eu não sei o que é isso, né? Então, eu só consigo sentir através do outro. Eu consigo, a partir do que as pessoas me dizem, a partir do que eu vejo de relatos, a partir das trocas que eu tenho com pessoas que passaram por essa situação, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo saber exatamente o que é estar lá na pele deles. E isso, para mim, traz isso como algo ainda mais rico, no sentido de saber o quanto a gente está interessado no outro, interessado em saber como o outro está, em saber como o outro se sente, em saber o que tem ali de lacuna desse outro agora, o que aquele outro perdeu, aquele outro deixou de perder, o que ele tinha de esperança, o que ele pensava no futuro, como que está agora. Então, tudo isso, para mim, é muito rico a pensar que a gente está compartilhando isso com tanta gente que está aqui ao vivo, que vai assistir depois, e que tem acompanhado esse nosso movimento aí ao longo da semana. Sem contar que dentro da minha apresentação, além de pensar um pouco nessas lacunas deixadas, né, por essa ação lá no Rio Grande do Sul, pelas chuvas, pela parte material, a gente também pensar nas lacunas psicológicas que estão sendo deixadas, né, as lacunas sociais que estão sendo deixadas, ou até mesmo pensando no tecer desse futuro, tecer desses cenários novos que a gente está vendo se reorganizar hoje, se reorganizar com a parte do Brasil como um todo, não só do Brasil, mas a gente vendo pessoas de fora ajudando a gente a tecer os cenários que a gente quer, né, a partir de hoje não, a partir desde quando começou essa crise. Então, a gente pensa em como a gente pode estar sempre junto e conectado, pensando muito, eu gosto muito porque eu sou uma artesã de costura, então para mim pensar em tecer, em algo manual, em costurar, para mim é muito prático para fazer essas analogias, onde eu penso sempre em como eu vou costurar a vida, como eu vou costurar, me recosturar, me tecer a partir de agora, a partir do presente. Acho que uma das falas, para complementar o que o Ronaldo trouxe anteriormente, é que quando alguém chega num centro de acolhida, eu digo também por ter experiência, Ronaldo, trabalhei no centro, trabalhei com pessoas em situação de rua, fui enfermeira do consultório na rua aqui em São Paulo. Também trabalhei em centro de acolhida durante a pandemia, eu era uma das enfermeiras responsáveis pelo centro de acolhida em pessoas em situação de rua aqui de São Paulo, o maior do Brasil, né, o Pelezão, e era muito difícil a gente pensar em como conectar essas pessoas primeiro, né? Ronaldo trouxe isso, a pessoa tá aonde? Cadê a realidade dela? A realidade dela sumiu, a realidade dela tá sem chão, a realidade dela desapareceu. E agora, qual é a nova realidade? Qual é o que vai se apresentar daqui em diante? Isso, para mim, eu vou estar trazendo ao longo da minha explanação. Primeiro, eu quero começar com um poema, assim como a Clarinha, que ama poemas. Eu que venho aí da arte-terapia também gosto muito, e quis trazer um poema de um gaúcho, Mário
Quintana. Tem tudo a ver com a minha temática, que é a esperança e desesperança. Então, nada mais justo que eu trazê-lo. Para quem não conhece o Mário Quintana, ele nasceu no Rio Grande do Sul, em Alegrete, e foi um poeta, tradutor e jornalista, que começou a escrever durante a adolescência, lá em Alegrete ainda, e depois começou a fazer mais sucesso ainda em Porto Alegre, onde ele se mudou para a capital, e foi onde ele veio a falecer, em 1994, no ano que eu nasci. Ele estava indo, esse poeta maravilhoso. E vou trazer para vocês uma narração, porque eu achei muito linda essa narração em vídeo. Espero aí que não trave e dê tudo certo. Vamos lá. Não estamos ouvindo. Acho que na hora do compartilhamento tem que colocar o compartilhar o som. Ai, e eu tenho que sair tudo, Lê? Vixe, não sei, você sabe, Mi? Tudo Tem que bem. sair, é lá na tua tela, só para o compartilhar. Aí, Tá, calma aí. isso, faz Interromper o o parar compartilhar, compartilhar. Aí, quando tu botar pausar. compartilhar a tela de novo, tu tem aqueles vários opções, né, do que tu vai compartilhar. Tu olha lá no teu, lá embaixo do lado esquerdo vai dizer compartilhar som. Tem uma Tá, caixinha para você checar. tá, vamos lá. Aqui para mim aparece assim. Tá, vou compartilhar aqui de novo. Então, Achou? vamos lá. Parte da tela, compartilhar som. Perfeito. Compartilhar o som junto. Compartilhar. Volto aqui para minha telinha. Estão vendo ela? Vamos Perfeito. ver se Vejam apareceu. se escutam agora. Se não eu leio, não tem problema nenhum. Tá ouvindo? Perfeito. Lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os recos tocarem, atira-se. E, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá: é preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá, bem devagarinho, para que não esqueçam: o meu nome é Esperança. Chegou a ficar emocionada, porque é de arrepiar, porque pensar em esperança é a gente pensar em algo ativo, em algo que nos move, em algo que nos movimenta. A esperança, parafraseando aí Francisco de Aquino Júnior, é uma dimensão fundamental da vida humana, é aquela dimensão que faz da nossa vida uma obra inacabada e uma tarefa permanente. É a dimensão utópica da vida, aquilo que nos desinstala, que nos mobiliza, que nos põe a caminho. Então, quando eu lembro Mário Quintana, quando eu penso em esperança, quando eu penso em como a gente pode pensar em esperança hoje, a gente tem que pensar, sim, numa dimensão onde ela é própria do indivíduo. O indivíduo tem ela. A gente tem, a partir do momento onde a gente pensa que a nossa vida, a gente está buscando algo todo dia. Então, eu tenho esperança em conseguir algo melhor, eu tenho esperança em ter uma promoção no meu emprego, eu tenho uma esperança em conseguir viajar, eu tenho uma esperança em recuperar, em me recuperar. Como eu posso esperançar isso, né? E Paulo Freire vem aí com a parte dele de contribuição, que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperar é ir atrás, esperar é construir, esperar é não desistir, esperar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo.
Isso para mim é lindo, principalmente esse final, onde a gente pensa que a gente está aqui hoje, juntos, esperançando algo, esperançando fazer algo pelo outro, fazer algo por nós mesmos, às vezes. O que a gente está esperançando nesse momento? A gente não está aqui simplesmente parado, estático, né, em posição de espera, que vai cair algo melhor, que vai mudar tudo sozinho, aquela coisa do tenha fé que logo tudo vai passar, logo tudo vai mudar. Calma, não é bem assim. A gente está aqui numa posição de esperançar, que é uma posição ativa do ser humano. O esperançar é ativo e não passivo. Quando a gente esperança algo, a gente esperança ativamente. Então, a gente vai atrás daquilo, a gente busca construir algo, a gente busca não desistir. A gente pensa em tá lá, eu tenho esperança que aquilo vai dar certo. Sim, vai dar certo se eu puder fazer algo, se eu estiver fazendo algo para que aquilo dê certo. Então, a gente pensando em situações de crise, onde as pessoas foram totalmente desestabilizadas, foram desesperançadas, que a gente vai ver mais para frente o que é a desesperança, a gente já começa a pensar nesse contraponto. Eu gosto sempre de começar com esperança ao invés do desesperança, para a gente ter uma ideia melhor do como a gente pode agir depois através disso, através do esperançar, ao invés da espera, do esperar. Desesperança, então, é um estado de estar sem esperança. Simples. É uma sensação de impotência para mudar uma situação ou tecer novos cenários da vida. Quando uma pessoa se sente desesperançosa, ela tende a desistir e pode experimentar sentimentos de desespero, vazio e falta de sentido na vida. Ela pode vivenciar sentimentos de tristeza, ansiedade e desamparo. Uma das características da desesperança é a anulação da identidade. A pessoa desesperançosa não acredita em si mesma, não reconhece suas qualidades, não acredita que merece coisas boas e pode chegar a um ponto de não conseguir encontrar razões para continuar vivendo. Então, se a gente pensa primeiro na esperança, e que a esperança é o ato de esperançar e fazer com que a gente crie possibilidades para o futuro, a pessoa com desesperança vai estar ao oposto disso. Ela vai estar numa situação totalmente fragilizada, onde ela não vai conseguir ter essa facilidade em pensar no futuro, em pensar em como tecer saídas para um futuro. E a gente está pensando em pessoas que passaram por uma situação de desesperança. Uma vez que eu perco o meu chão momentaneamente e, de repente, eu preciso agora voltar a pensar em como eu vou ter minha vida, como que eu vou seguir a partir disso, como que eu vou sair dessa desesperança. Porque a gente tem que pensar que a desesperança a longo prazo pode trazer, sim, impacto psicológico, sim, mas também psiquiátricos, no sentido de trazer transtornos para a gente. Uma pessoa com desesperança crônica por muito tempo, acompanhada de tristeza, ansiedade, desamparo, pode vir a gerar uma crise de ansiedade, pode ter crise de pânico, pode ter estresse pós-traumático, que é uma coisa que a Mila fala muito, pode também a questão da depressão. Então, a gente pensar em como ajudar a pessoa a sair de um estado de desesperança para um estado de esperança é uma das coisas mais genuínas que a gente pode estar fazendo num momento tão delicado, uma vez que nem a gente sabe como agir, e então é tentar junto, como traz ali Paulo Freire, é como pensar junto como criar esse esperançar, porque é um novo esperançar, a gente não sabe como, é uma situação nova que a gente não sabe como sair dela, então nada melhor que a gente buscar juntos uma saída para ela. Além disso, a gente tem que estar atento à pessoa desesperançosa, porque ela também pode estar uma pessoa mais apática, o que pode resultar numa diminuição do autocuidado dela e negligenciando aspectos muito importantes da vida, como as próprias relações interpessoais. E aqui eu trago muito a questão do autocuidado, como enfermeira, puxando para a minha sardinha, a questão do autocuidado, onde a gente vê que em situações como está indo, né, a Mila trouxe ontem a questão das doações, né, os tipos de doações que estão sendo levadas, o que está sendo levado, a gente para e pensa que eu, Georgia, estou na minha casa, tenho o meu guarda-roupa e tenho as minhas roupas. Aquilo ali diz como eu sou, aquilo ali é a minha identidade. A identidade da Mila é com esse casaco lindo, esse óculos maravilhoso, aviador, isso é a identidade dela, você bate o olho e sabe. Como a gente pensa em sair, em tirar uma desesperança, né, em ajudar a pessoa numa situação de crise, numa desesperança, se a gente também, ao mesmo tempo, tem uma crise de identidade momentânea, né? Porque a pessoa, naquele momento, perdeu tudo que ela tinha.
Ela perdeu, inclusive, a parte da identidade, onde agora eu tenho que passar a viver de doações, por exemplo. Doações onde eu posso escolher ou não escolher. Aí entra o Ronaldo, também a parte, me lembra muito a parte dos abrigos, né, dos centros de acolhida. Eu estou recebendo uma coisa que às vezes não cabe no meu pé. Como que eu lido com isso? Eu estou recebendo uma coisa que foi de outra pessoa, que eu não sei como foi, como é que usou, como é que não usou. Digo isso de roupa íntima, né? Que também está indo e também é necessário. Outras coisas importantes que eu lembrava muito e as particularidades? E se a gente tem pessoas veganas, vegetarianas, vamos pensar em alimentação. Porque aqui, quando eu falo em autocuidado, em como a gente preserva essa identidade da pessoa, a gente pensa no todo. E se agora eu não tenho o que comer, mas eu não comia carne e agora eu vou ter que comer carne? Como que eu lido com isso? Como que eu ajo? Então, são situações onde a gente para e pensa o quanto pode desestabilizar alguém. Né? A gente pensa sempre a identidade, o como eu sou, como eu me reconheço. Como que alguém se reconhece nessa situação? Então, ao mesmo tempo que eu perco o meu chão, se eu tenho que ir para um centro de acolhida, que eu vou estar com mais 200 famílias que eu não faço a menor ideia de quem são, como são, né? Por situações de violência que a gente tem visto passar né? Em todos os lugares. Em questão, como eu mantenho seguro o meu filho? Né? Quem tem filho está em centro de acolhida. Como eu mantenho seguro a minha família aqui dentro? Por mais que a gente pense numa segurança, já tem um teto, já estou abrigado, mas a gente pensa no cuidado que essa pessoa tem com ela mesma, que vai ser totalmente modificado agora. Pensar em autocuidado agora, quando a gente for conversar com pessoas nessas situações de desabrigamento, de que estão retornando às suas casas, como também ajudá-las a recuperar a própria identidade. A como pensar, o Rio Grande do Sul tem muito isso, né? Eu que sou do Sul, é uma identidade rio-grandense, né? Uma coisa gaúcha, eu sou gaúcho, tem algo muito forte, que é difícil você parar para pensar assim, não, isso aqui aconteceu lá em Mariana, um desastre, a mesma coisa que está acontecendo no Sul é a mesma coisa. Peraí, a gente está falando de gaúcho, a gente está falando de alguém de outro estado, a gente pode estar falando de alguém de Santa Catarina, que também passou por inundação recentemente. É outro lugar, é outra cultura, é outra gente, né? É outra gente. E como a gente lida com essa gente? Como a gente de longe, que às vezes não tem nada a ver com essa gente, como a gente se conecta? A gente se conecta pelo afeto? Claro que a gente se conecta por ser humano, se conecta. Mas como que a gente, numa situação dessa, a gente tenta um pouco tirar a nossa identidade para respeitar do outro, para voltar, para ajudar ele a restabelecer essa identidade, né? Eu acho isso muito importante porque a gente vai vendo, né, pelos estudos que eu vinha lendo para trazer a aula, acho que não quis trazer muita coisa densa para também não ficar muito, muito longo, não tinha muito espaço para isso, acho que no futuro, né, Mila, a gente vai ter mais tempo para falar de mais coisas. A gente traz muito o que essas pessoas trazem, o que essas pessoas trazem num pós-tragédia. Acho que uma coisa muito linda foi a aula da Clara, onde a gente pensou em fadiga de empatia, como a gente está pensando agora, em uma semana, todo mundo está aqui cheio de gás, cheio de energia, ainda estamos pensando em como podemos fazer algo, mas e daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos, daqui 3, 10 anos, como que vai estar a repercussão ainda dessa esperança e dessa desesperança nessas pessoas que perderam tudo? Algumas perderam tudo, né? E aí, para ela, a gente fala tudo pensando em bem materiais, mas algumas perderam entes queridos, algumas perderam animais de estimação, algumas perderam coisas que para ela não tem como dizer o que é tudo, porque o tudo para mim é uma coisa, o tudo para o Ronaldo é outra, para a Letícia é outra, mas a gente tem que saber que o tudo para ele é tudo, se ele está dizendo para mim que é tudo, né? Então, começa por aí, já vão ficando com essas palavrinhas aí de sempre pensar no outro e como a gente consegue também se afastar um pouco de nós para pensar no outro, em quem é aquele outro. A gente começa com crise, então, uma vez que é para falar de crise na minha apresentação. Eu trago essas imagens, que são lá do Rio Grande do Sul, inclusive, onde a gente pode analisar se essas pessoas estão em crise ou não. Como que a gente sabe se alguém está em crise ou não? O que é crise, né? O que a gente chama de crise? A expressão crise, então, vem da palavra grega crisis, que significa decisão, e deriva do verbo crino, que quer dizer eu decido, separo e julgo.
Como que essa pessoa aqui, né, essas 3 pessoas, esse menino provavelmente no pai, não sei, em cima na garupa, esse outro moço ao lado, essas meninas em cima do bote, essas pessoas que estão vendo de cima tudo isso afundado, como que essas pessoas conseguem ter uma decisão, conseguir julgar algo nesse momento? A gente pensa que ela pode estar numa crise, porque ela perde momentaneamente esse poder. É isso que eu falei. Eu perdo momentaneamente o poder de escolher a roupa que eu quero usar hoje, porque eu perdi todas. Então eu vou ter que usar a que tem. Eu perco o meu poder de decisão do que eu vou comer, de onde eu vou ir. Eu não consigo nem sair de Porto Alegre, porque eu não tenho como sair. Eu não tenho como sair de avião, eu não tenho como sair de ônibus. Como que eu saio? Então, a gente pensa nessa crise como um evento que surge quando a pessoa se depara com uma situação de conflito para o seu equilíbrio e não se sente capaz de ignorar ou de resolver o problema com seus mecanismos habituais de enfrentamento. Então, a pessoa em crise, ela não está acostumada a enfrentar a vida dela, o dia a dia dela, que tem uma rotina alagada, uma rotina onde ela não pode sair de casa, uma rotina onde ela não tem água potável, uma rotina onde ela não tem energia elétrica. Então, como que a gente pensa nessa crise? A crise representa, então, um esforço máximo para a recuperação do equilíbrio emocional dessa pessoa. E a resposta é individual. Vou frisar nisso, é do indivíduo. Pode ter 3 pessoas nessa foto, o menininho, o pai, o irmão, não sei, esses 3 homens, esses outros na foto de baixo. Cada um vai ter uma resposta individualizada. Não importa se são da mesma família, não importa se têm a mesma idade, se são o mesmo gênero, não importa, cada uma vai ter uma resposta individualizada. A gente tem 4 fases na crise, que eu vou passar rapidinho, mas é só para vocês entenderem como a gente pensa a enfermagem na evolução dessa crise. Fase 1, então, a pessoa, ao identificar e se defrontar, né, com esse fator estressante ou ameaça do seu autoconceito, experimenta um aumento de ansiedade, porque os seus mecanismos habituais de enfrentamento não são suficientes para diminuir ou resolver um problema, então a gente tem na fase 1. Na fase 2, a gente tem um desconforto aumentado, onde eleva-se a ansiedade e a pessoa acaba se desorganizando do funcionamento habitual que ela tem. Várias tentativas, tanto de ensaiar e de erro, de tentativa e acerto, são colocadas em prática para que se restabeleça né, o equilíbrio anterior. E caso isso não aconteça, surge o sentimento de preocupação, de incapacidade e de impotência com a vivência de extremo desconforto. Isso na fase 2. Então, se a gente não vai brecando, a gente vai escalonando essa fase de crise. Na fase 3, se as tentativas anteriores falham, a ansiedade torna-se intensa, são acionados automaticamente todos os recursos que a gente tem, tanto interno quanto externo, para obter alívio dessa sensação. Se isso não ocorre, a ansiedade torna-se intensa e a pessoa imobiliza comportamento de alívio automático, como isolamento ou fuga, havendo regressão do nível de funcionamento dela. Então, ela vai, eu não estou funcionando mais igual, porque a minha crise está muito exacerbada e eu não estou funcionando direito. E na fase 4, caso não se obtenha sucesso com as tentativas da fase 3, a ansiedade intensifica-se, torna-se uma questão esmagadora de sentimento de ansioso, podendo provocar desorganização da personalidade, pânico, confusão, violência contra os outros ou contra si mesma, e até mesmo pode gerar tentativas de suicídio. Então, a gente tem que pensar em quanto antes a gente consegue auxiliar o outro como pessoa, como eu, Geórgia, não como eu, enfermeira, mas como eu, pessoa, posso auxiliar alguém que está lá numa fase 1 de crise, que só está ainda desestabilizada, estou aqui passando, vendo o que está acontecendo, não estou entendendo direito, mas ainda estou no caminho. Como eu posso ajudar ela? Ou na fase 2, ou na fase 3, ou lá na fase 4, o que eu preciso fazer? Resposta à crise. A gente precisa buscar sempre restabelecer o equilíbrio, certo? Então, a gente pensa em como restabelecer, dando uma resposta para essa crise. A recuperação e a resiliência em situações de desastre natural implica em conceituarmos a resiliência comunitária. Eu achei muito linda essa terminologia, eu já tinha lido em alguns outros materiais que falam sobre comunidades vulneráveis, e achei muito interessante trazer para cá, que eu acho que também cabe, que é esses 2 pesquisadores, Landau e Saul, definiram a resiliência da comunidade como a capacidade da mesma de ter esperança e fé para suportar a maioria dos traumas e perdas, superar a adversidade e prevalecer geralmente com recursos, competência e união. Então, a gente pensar comunitariamente, porque agora é difícil a gente pensar numa resiliência individual. Por mais que a gente pense que cada um sente de um jeito, ao mesmo tempo, eles também formam uma unidade. E como a gente pensa nessa comunidade que vai se restabelecer? Nessa comunidade que tem um comércio que está fechado, que tem pessoas que não podem sair de casa buscar sua medicação, onde tem pessoas que não conseguem trabalhar. Como essa comunidade vai, enfim, conseguir se restabelecer? A gente pensando
majoritariamente em todos os âmbitos das estruturas sociais que foram atingidas lá no Rio Grande do Sul, porque não foi só uma coisa que foi atingida. A gente tem escola fechada, a gente tem serviços de saúde interrompidos, e como essas pessoas vão conseguir também se restabelecer a partir disso como comunidade. A gente tem, dentro dessa pesquisa desses autores, os resultados, eles estavam pesquisando sobre... Opa, deixa eu voltar. Eles pesquisavam sobre o atentado, sobre o pós-atentado 11 de setembro. Então, o que eles encontraram com pessoas que passaram por aquela situação de crise? Os resultados demonstraram que houve um aumento de 31% do uso de drogas após a tragédia, destacando que a adição é uma forma de adaptação à desorganização, quebra de rotina e de rituais, e da estrutura da família e de comunidade, como consequências de perdas catastróficas. Essas perdas também provocam uma quebra no curso do desenvolvimento normal esperado, podendo ter desdobramentos como a depressão, o suicídio e a violência, como eu já trouxe. Aqui eu gosto muito de frisar a parte do onde a gente tem que prestar atenção, principalmente em falar sobre adições nesse momento, porque a gente está pensando em pessoas desesperançosas. Lembra? A gente trouxe anteriormente, que querem estar isoladas e que vão, cada uma das fases da crise, buscando tentar superar aquela fase, tentar ter um acolhimento dentro de cada uma delas, ou se autoacolher. Como a gente consegue? Pensando nisso, a gente tem que lembrar também das adições, porque a gente pensa em adição só naquela pessoa que está lá, né, como o Ronaldo trouxe, que perdeu tudo e foi para a rua porque é um adicto que não consegue tomar mais decisões por si só, não consegue mais ter um trabalho, manter uma rotina por causa do uso dessas substâncias, né, aditivas. Não, a gente está pensando aqui em pessoas que estão em sofrimento extremo e que também, não que os outros adictos que eu falei antes não estejam em sofrimento extremo, mas estou querendo dizer agora pessoas que poderiam não ser adictas e que podem tornar-se por causa do sofrimento extremo. Então, como a gente também presta atenção para esse tipo de uso, esse uso abusivo de algumas substâncias que podem vir a partir de agora, pensando breve, pensando a curto, médio e longo prazo, né? Os autores ainda consideram que após o impacto da tragédia, né, do 11 de setembro, é importante uma reconexão da família com seus contatos anteriores de apoio, tais como parentes, amigos e referências espirituais, bem como restabelecimentos de rituais diários. Isso aqui é fundamental. Como a gente pensa nessas pessoas que quebrou a rotina delas, quebrou a rotina total. Como a gente ajuda elas a reconstruir os rituais diários, que para aquela senhora, não sei, a Dona Maria, era importante todo dia caminhar e lá ver a Dona Florinda, que era amiga dela, a vizinha idosa dela, de 80 anos, que morava lá no fim da rua. Mas agora a Dona Maria não pode mais, porque primeiro a casa alagou, segundo que a Dona Florinda pode ter morrido. Como que eu ajudo ela a restabelecer um ritual novo? Poxa, e agora? Quem que a Dona Maria pode visitar? Com quem que a Dona Maria pode conversar? Quem pode ser essa nova rede de apoio da Dona Maria? Então, a gente começa a pensar por aí, os rituais diários são importantes e como essas pessoas vão se prender no presente. No presente está acontecendo isso. E a partir disso, Dona Maria, não dá mais para a senhora ir lá, porque está alagado. A senhora for lá, está alagada, a senhora pode morrer, pode se afogar, não pode. Como a partir disso a gente constrói com ela, pensa junto com ela um ritual novo para ela poder fazer. Não, mas eu gosto muito de rezar, eu gosto de ir na missa. Dá para chamar o padre aqui? Dá para a gente fazer uma missa aqui onde tem mais pessoas que podem estar né, precisando desse apoio espiritual, né, do pastor, não importa a religião. A gente pode fazer esse ritual espiritual que para aquela pessoa, para aquelas pessoas são tão importantes, como a gente pode trazer para dentro desses locais de centros de acolhimento, que eu sei que é difícil, Ronaldo, eu sei que é difícil, porque eu já vi na prática aqui em São Paulo como é difícil a gente pensar num serviço que é de assistência, mas ao mesmo tempo é financiado por uma assistência social, por exemplo, aqui em São Paulo, e como que a gente entra como saúde lá dentro, que a saúde e a assistência não se conversam. Como que a gente pensa como a escola vai entrar ali dentro? Tem aluno perdendo aula. Como a gente retorna a rotina desses alunos? Ah, a gente pode enviar livro? Vamos pedir doação de livro. Molhou todos os livros, vamos pedir doação de livro para pelo menos as crianças poderem lerem à noite? Poder fazer um ritual novo que o pai lê com o filho? Pode ser um ritual que não tinha antes, a gente pode criar agora? Como a gente pode voltar a pensar numa união pós esse tipo de crise? E esses rituais são de extrema importância. Então, a gente fala do apoio mútuo
Possibilita que as famílias compartilhem suas necessidades e construam juntas estratégias para buscarem recursos. O apoio mútuo entre pessoas da própria comunidade é mais útil do que vindo de fora. Então, é muito mais útil a dona Maria, que mora lá no Rio Grande do Sul, que mora lá em Porto Alegre, que sabe quem é a dona Florinda, que sabe, né, o que ela tem ali comunitário, do que eu, Georgia, que sou aqui de São Paulo, que moro em Perdizes, que não sei nada de Porto Alegre, estruturalmente, querer dizer para ela, olha, dona Maria, a senhora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá, mas eu não sei. Eu, Georgia, não sei. Porque eu estou vindo de fora daquela comunidade. Então, como a gente pode auxiliar que aquelas pessoas consigam também se apoiar nelas mesmas, nos líderes comunitários, nas pessoas que estão ali, ao mesmo tempo, pensar, vamos pensar juntas. Aqui a gente tem isso aqui em São Paulo, será que aí também tem? Né? Não é falar para, mas será que aí também tem? Aqui tem isso, tem esse recurso. Pode ver aí com alguém, pode ver com assistente social se aí tem, né? Como a gente pode buscar esse recurso? Já que a comunidade conhece os recursos que possui e as redes de relacionamento mais confiáveis. Então, ela vai saber qual é a rede mais confiável dela, não eu que estou de fora. Eu posso ajudá-la nesse momento de desesperança a esperançar esse recurso, a esperançar, a agir em cima daquilo. Não, eu estava querendo pensar nisso, mas não estou conseguindo fazer agora. Opa, vamos lá, pego na mão e agora eu vou. Jorge, o que você pode fazer? Ah, eu posso ajudar ela a pensar onde buscar esse recurso. Isso eu posso, mas eu posso não saber onde ela acha. Então, a gente também tem que ter cuidado, né, com a nossa própria hierarquia quando a gente vem de cima. Volta aquilo do de fora de novo. A gente está falando de pessoas que estão perdendo a identidade e estão precisando se reestruturar. Se eu venho daqui de fora e quero jogar para elas, toma isso aqui, usa isso, faz aquilo, como que isso vai se perdurar, ai, me faltou a palavra, perdurar a longo prazo, sendo que a gente está falando isso agora para elas, agora em um mês, mas daqui 10 anos, que eu, Georgia, não estou mais lá, talvez eu não esteja mais lá, como que eu vou poder fazer algo? Então, esse recurso tem que ser na comunidade, porque é ela que vai permanecer lá, é ela que vai continuar lá, né? A gente tem que pensar muito nisso. O que eu não posso fazer? E logo de cara eu começo com o que eu não posso, porque eu acho que se tem uma das coisas que a gente se afoba, e eu digo a gente, eu, profissional de enfermagem, eu, Georgia, né, pessoa, mas com certeza pensando também como profissional, eu não posso fazer o que eu não sei fazer. Então eu não posso, Georgia, eu ir lá querer fazer uma coisa que, não sei, o engenheiro sabe. Eu não sei, como é que eu vou lá falar que a ponte tem que ser construída assim, se eu não sei? Né? Vamos pensar em coisa bem prática. O que eu não sei, eu, Georgia, mesmo dentro da área da saúde, eu sou enfermeira, eu não sei fazer uma cirurgia. Eu vou lá e vou quebrar meu código de ética só porque eu sou a única profissional de saúde. Eu não sei. Então, a gente também, como profissional, pensando se tem profissionais aqui assistindo, a gente também tem uma ânsia muito grande de querer fazer o que a gente é apto, que a gente estudou para. Mas lembrar que a gente tem um código de ética onde a gente jurou perante aquele código não agir com negligência, a gente não negligenciar algo que a gente não sabe, a gente não aferir algo com o outro que possa causar dor e sofrimento que a gente não sabe, tudo porque a gente não sabe. Então, é a gente saber reconhecer e olhar para dentro e falar assim, opa, Georgia Pessoa, pode fazer o quê? Ah, Georgia Pessoa pode sim ajudar com rodo, posso pegar um rodo e ajudar a limpar lá e tirar o barro da casa das pessoas? Isso a Georgia sabe, Georgia Pessoa. O que mais a Georgia Pessoa sabe? Ah, a Georgia Pessoa sabe costurar? Posso ajudar a costurar, então. Roupa, posso ajudar a costurar. Coberta? Posso ajudar, sei. Ah, a Georgia enfermeira sabe ir lá e fazer um acolhimento. A Georgia sabe fazer uma punção venosa, sabe dar uma injeção, sabe fazer um curativo. Eu posso ir lá fazer isso? Posso. Desde que, claro, eu esteja dentro do sistema, como eu posso ajudar também junto com os outros profissionais, né? Como que eu posso? Porque lembrando, eu não posso ir lá sozinha, sair e deixar aquela pessoa abandonada. Eu não posso. Isso eu não posso fazer. Então, por mais que eu tenha uma especificidade, uma técnica, o que eu posso e não posso fazer, a gente precisa pensar nisso primeiro, antes de querer fazer. Segundo, o que serve para mim pode não servir para o outro. Isso eu acho que é uma das coisas mais fundamentais, porque, primeiro, eu vou usar uma questão muito prática, pensando que eu vou falar de assuntos psiquiátricos daqui para frente, de questões de crise psiquiátrica. O que eu não posso fazer? Ah, a filha da dona Maria tá com crise de ansiedade, tá chorando demais, tá muito nervosa.
Ah, mas sabe lá a vizinha, a dona Rosana, também tem uma filha que tem isso e toma esse remedinho aqui. Pede lá para ela um remedinho para dar para minha filha aqui, para dona Maria. Espera aí, vamos com calma. A filha da dona Maria pode ter um diagnóstico para estar usando aquela medicação, ela tem uma questão toda clínica, onde aquele remédio pode ser usado para ela. Então, eu não posso simplesmente, porque eu estou numa situação de crise, que eu não tenho como ir buscar atendimento, só porque eu tenho o meu remédio em casa, ir lá e dar o meu remédio para outra pessoa, sem saber se ela pode ou não pode tomar aquilo. Né? Então, são situações onde eu trago muito palpáveis, porque eu já vi isso na rua. Eu já vi isso com os pacientes em situação de rua, onde a pessoa está com pressão alta, mas um paciente toma uma coisa, outro toma outro remédio totalmente diferente, porque eles têm clínicas diferentes, e eles estavam se trocando remédio. Então, porque faltou, não teve no posto. Tá, calma aí, vamos pensar, né? Então, acabou meu remédio, o que eu faço agora? O que eu, Georgia, pessoa, não enfermeira, o que eu posso fazer com a filha da dona Maria? A dona Maria não pode sair de casa, mas pode deixar a dona Maria. Eu vou com a sua filha lá no posto de saúde, ver qual medicação tem lá no momento. A gente vai lá passar com o médico e ver qual que é a medicação adequada. Quem é o médico da sua filha? Quem é o médico? É o médico lá do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial? A gente pode ir lá consultar ele, ver qual que é a medicação para ela. Então, cuidado também para a gente não atropelar. Cuidado para a gente não se atropelar nesse momento, porque é uma ânsia tão grande de fazer algo que a gente pode estar colocando a carroça na frente dos bois. A gente está querendo fazer mais do que a gente pode, a gente não pensa nas consequências. Isso é normal a gente pensar em pessoas que estão lá, mas a gente que está indo querer prestar uma ajuda de fora, se a gente já for com esse ímpeto, a gente vai estar causando mais mal do que bem. Então, para primeiro, pensa o que eu posso, eu não posso fazer, o que eu sou capaz, eu não sou capaz de fazer, o que serve para mim, mas não serve para o outro. O que eu vou fazer a partir disso? O que eu posso fazer? Então, aqui uma abordagem muito geral, tá? Do que qualquer pessoa pode fazer. Eu gostei muito da imagem do menininho ajudando o outro a levantar, porque isso é uma coisa que qualquer um pode fazer, certo? Qualquer um pode ajudar o outro a se levantar. Isso não tem problema nenhum. Isso é uma coisa que demonstra que eu estou vendo que o outro caiu, que eu estou vendo que eu posso ajudar ele a se reerguer. Isso qualquer um pode fazer. Então, a gente tem que ter abordagens focadas na necessidade do momento presente da pessoa e evitar ficar dando explicação longa. A pessoa está ali confusa. Seja sintético, seja objetivo. O que a gente tem que fazer agora? No momento presente. Agora olha para essa criança. O que ela tem que fazer ali agora? Agora ela tem que estender a mão e ajudar o amiguinho a levantar. Agora ela não tem que, sei lá, ir lá olhar as flores, cheirar as plantas e depois voltar. Ela está sendo prática, ela está sendo objetiva, ela está agindo no momento presente. Então, a gente aborda e foca nisso. Oferecer apoio à pessoa em crise, permanecer ao seu lado, demonstrando aceitação com atitude de não julgamento, respeito e confiança. É aquilo que a gente já falou sobre a aula de empatia na segunda. A gente tem que estar ali, a gente tem que mostrar que a gente está ali e permanecer, que é isso que eu estou falando. Cuidado com o que você oferece. Se você não pode oferecer permanência, não ofereça. Não ofereça porque a pessoa vai esperar de você aquilo. Ela vai esperançar de você aquilo. Então, cuidado. Ajudar a pessoa a tornar-se consciente de seus sentimentos atuais. Isso é fundamental. É parar agora e pensar, vamos ver o que a gente está sentindo. Está sentindo raiva? Beleza, está sentindo raiva. Não tenta minimizar aquilo. Não tenta minimizar os sentimentos ruins, né? Que a gente tem a pensar que são ruins, mas na verdade são sentimentos genuínos daquele momento da pessoa. Valida a compreensão do evento estressante, da situação presente da pessoa. Então, eu estou ali escutando, estou ajudando ela a colocar para fora, com a empatia que vem junto, eu vou ajudar a validar ela naquele sentimento, para ela se tornar consciente, para ela ver que aquele fator estressante tem motivo para ela estar assim. A Joana está lá esperneando na rua porque perdeu o filho. Ela está... Vamos minimizar essa situação porque ela perdeu o filho e está lá esperneando? Deixa ela espernear, deixa ela chorar. Ela que sabe a resposta que ela vai ter naquele momento. Não sou eu que estou perdendo o filho, é ela. Então não adianta o outro de longe... Não, mas isso aí não é nada. Ou então aqui perdeu o cachorro, aqui perdeu o gato.
Ah, porque não dá para comparar, não tá vendo a Joana esperneando porque perdeu o filho, a outra que perdeu o gato tá fazendo um escândalo maior ainda. E aí? Como que eu estou fazendo um acolhimento? Como que eu estou fazendo uma escuta empática? Como que eu estou sendo pessoa nessa situação, desvalidando o sentimento de cada um, que pode ser totalmente diferente? A expressão desse sentimento também pode ser diferente. Próximo, ajudar a identificar o apoio comunitário, aquilo que eu trouxe que é muito importante. Quem na comunidade pode ajudar agora? Ah, agora pode ser a enfermeira do posto, ela pode sim, porque ela conhece a região dela, o agente comunitário de saúde, ou então o padre, ou a professora, que também conhece a comunidade, conhece os pais, né? Quem que a gente pode acionar agora? Quem que está melhor agora? Também vamos parar para pensar nisso. Todo mundo está afetado. Mas quem que está um pouco melhor, vamos pensar assim? Quem que está menos agora? Quem que está conseguindo manter um pouco mais a rotina? Quem se desrompeu mais? Quem que parou ali a crise na fase 1 e está conseguindo restabelecer mais rápido? Quem que são essas pessoas que podem estar ajudando a gente nesse primeiro momento, né? Buscar informação sobre serviços em funcionamento na comunidade. Então, eu vou saber qual é a unidade básica. Não adianta eu falar assim, procura uma unidade básica, mas não sei qual que é que está funcionando. O que eu estou ajudando com isso? Não estou ajudando nada, né? Então, saber qual é a unidade básica, saber qual é o pronto-socorro, saber onde estão os hospitais de campanha, saber onde estão o centro de atenção psicossocial, se a gente está falando de crise psicológica, saber onde estão os hospitais, se a gente pensar em crise, né, em outro tipo de crise, ou uma emergência psiquiátrica que também precisa ir para um hospital, ou um centro de assistência social, onde que eu busco esses centros de referência para saber aonde é o meu abrigo mais perto. Como a gente ajuda essas pessoas a buscar esse tipo de informação? Mila, não sei se você está aí, pode só me dar um help no horário, porque você tinha começado um pouquinho depois. Tô sim. Vou terminar agora, Tá, nesse instante. posso terminar agora? Tá, perfeito. Perfeita, porque eu tinha mais coisas depois, a gente deixa para uma próxima vez. Deixa uma próxima. Se sobrar um tempinho, você volta, porque eu já te dei 15 Fica tranquilo. a mais e agora Perfeito. eu vou a Letícia. Perfeito. Então, eu trouxe as informações muito gerais, tá, gente? Muito gerais. É o que todo mundo pode fazer e o que não pode fazer. Se a gente tiver um outro momento, eu posso sim trazer a parte de crise, de surto, de ideação suicida, que foram outras partes complementares, onde eu queria trazer mais específica, mas não tem problema nenhum. As informações principais são essas. Primeiro, parar e pensar o que eu posso fazer, o que eu sou capaz de fazer e o que eu não sou capaz. Né? E pensa na permanência, somos seres coletivos. Não adianta eu só olhar agora e já sair. Vamos pensar com calma. Mas também eu posso sair se eu não estou bem. Então, é o se perceber e perceber o outro. Ah, não, agora eu estou indo demais, essa família já está conseguindo andar sozinha. Agora eu não preciso mais estar ali, agora eu posso ajudar a outra. Então, é como a gente também está ali, sabendo ser fluido, né? Sabendo se misturar dentro dessa dinâmica que é nova, que ninguém sabe como agir. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Amanhã, dando o tempinho, a gente retorna, né? Está super presente. Tenho certeza que a continuação também é super importante. Mas a gente tem agora a professora Letícia.